Boa noite, igreja. Que Deus venha abençoar cada um de nós nesse momento. Irmãos, nós estamos vivendo em momentos de guerra, né? O nosso estado, o Ceará, está vivendo momentos de conflito, mas a cada vez que nós olhamos para esses rumores de guerra, essas guerras que estamos vendo, nós devemos nos alegrar, porque está próximo à vinda de Cristo. Então são sinais o tempo todo apresentando diante de nós da vinda de Jesus. E nós sabemos que tudo passa nessa vida. Nós sabemos que muitas pessoas ficam muito atribuladas com isso, a sociedade sofre, mas logo, logo vai passar, né? Esse momento que nós estamos vivendo com essas crises, com a bandidagem, logo, logo vai passar, a abundância vai chegar, né? Então sabemos que depois de uma noite escura, logo vem o dia claro. Então devemos ter consciência que logo, logo essas crises vão passar e vamos poder contemplar a glória de Deus. Nós, como cristãos, nós temos um grande papel a exercer na nossa sociedade. E um dos papéis é levar tranquilidade, paz, né? Nesses momentos de tanta terrores que nós estamos vendo, muitos de nós parece não conhecem Deus. E acabamos sendo também, propagamos esse mal a outras pessoas. Nós divulgamos, nós criamos moitinho, né? Eu acredito que nós, como cristãos, jamais devemos alarmar sobre esses assuntos. Nós devemos ser prudentes, sim, mas não precisamos levar esses rumores para outras pessoas, né? Então, esse é um ponto que nós não podemos deixar de falar nesse momento que nós vivemos. Devemos orar muito, né? Orar muito pelo nosso estado do Ceará, para que Deus venha trazer harmonia ao nosso estado. Devemos orar muito também pedindo a Deus que venha dar sabedoria aos nossos governantes, que Deus venha usar cada um. O tema que nós vamos tratar hoje, irmãos, é qual é o seu sabor. O cristão, ele pelo menos deveria ter o sabor agradável. Nós percebemos que hoje, se nós for inventar de cozinhar um milho e não usar o sal, ou mesmo imagine você comer um milho sem sal, imagine aquela batata frita que muitas pessoas gostam, sem o sal, né? Imagine agora um arrozinho branco, com todos os temperos, menos o sal. Imagine o feijão, um feijão com vários temperos dentro e também sem o sal. Quando nós vamos já ler o texto em Mateus 5,13, Jesus coloca ali aquele texto para mostrar que o povo de Deus deve ser o sal da terra. Ali Jesus está deixando claro que o cristão, ele não tem uma opção. Aliás, duas opções. O cristão tem que ser uma única opção, e é ser o sal. Ele tem que levar sabor. E nesse período que nós vivemos de tanta tribulação, tantos acontecimentos, né, terroristas, quer dizer que é acontecimento terrorista já, tantos ônibus queimados, vimos atos de tanta barbaridade. Foi queimado 2 pessoas dentro de um carro da autoescola, né? Um que se queimou, o motorista, né? O instrutor da autoescola teve bastante parte do seu corpo queimado. Então percebemos que o amor se esfriando de quase todos. Isso são momentos de tristeza, mas que alegra o coração do cristão, porque sabe que a vinda de Jesus está próxima. E é essa alegria que devemos levar para outras pessoas, de contemplar essa vinda de Jesus, e não olhar simplesmente pelo fato de guerras que vemos vivendo. O sal era muito mais importante na época a qual Jesus falou esse verso, porque naquela época não tinha refrigeração como tem hoje, né? E o sal, ele tinha função tanto de conservar os alimentos, né, como também de dar o sabor. Hoje, a conservação praticamente não tem mais necessidade do sal. Em alguns locais, sim, ainda existe a necessidade de se usar o sal como conservante, né, para refrigerar.
eles preenchem a carne com bastante sal, ou o que for, né? E aí conserva. O sal tem esse propósito, né? Em muitas regiões que não tem energia, ainda se utiliza o sal dessa forma. Mas hoje, o sal não tem ainda esse mesmo poder que nem no passado tinha mais. Por isso que Jesus usou essa expressão, porque naquele contexto, as pessoas entendiam que o sal era muito fundamental, né? Hoje ele tem a função de dar o tempero, né? E aí eu quero ler uma ilustração que aconteceu. O Dr. John Graz, então na divisão da Euro-Africano, estava em um congresso da Igreja Adventista. Contava como em um dos congressos que promoveu na Itália, convidou um juiz de direito para uma saudação aos que estavam participando ali. E se o juiz ia fazer uma saudação, ao se dirigir aos jovens, o juiz disse: tenho grande admiração por vocês, aqui o povo adventista, por vocês não bebem, vocês não usam drogas, nem têm um elevado padrão de valores, mas tenho apenas uma observação: vocês não fazem nada pela comunidade. Aqui ele estava falando especificamente para aquela comunidade na Itália, né? Porque ele conhecia. E aí nós olhamos para o nosso contexto de hoje, muitos de nós temos todos esses valores, né? Eu, quando não era adventista, eu bebia, me prostituía, e agora que eu conheci essa mensagem, eu não pratico mais isso, é uma bênção, né? Mas muitos de nós, como adventista, como cristão que somos, nós deixamos de ser o sal, essa ordem que Jesus dá. E nós muitas vezes, em vez de ser o sal, muitas vezes nós somos qualquer coisa. E eu digo isso porque muitas vezes na nossa rua, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, diante dos nossos parentes, as pessoas, muitos olham para nós e não conseguem ver boas ações em nós, nem agrado em nós. Muitas vezes vê um crente chato, só sabe ver defeito no outro. Então, nós precisamos agora olhar para os ensinamentos de Deus e perceber que precisamos ser diferentes. Esse é o chamado de Deus. Precisamos ser pessoas alegres. Muitos cristãos são carrancudos, cabeça baixa, não cumprimentam o vizinho, né? Então isso é algo para a gente refletir muito na nossa vida como cristão. E vamos ler agora o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 5, verso 13. Eu não sei se alguém tem a Bíblia com a Nova Versão Internacional aqui. Tem alguém que esteja aqui? Não, né? A Nova Versão Internacional, que ela é a versão... Sim, atualizada. A irmã tem? Vê se é a da irmã NVI, que é a... Amém. Quando você vê esse contexto, essa não é a... Deixa eu abrir aqui na minha. Amém, diz assim, a Almeida, revista atualizada: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui ele deixa claro, quando se fala nesse contexto, ser pisado pelos homens, lançado fora, ela pode ter usado até um paralelismo com Apocalipse 3, onde fala da igreja de Laodiceia. Ali usa a expressão: porque tu não és quente nem frio, e agora tu és morno, eu estou a ponto de vomitar, né? Então,
a gente pode usar até uma conotação dessa mesma expressão. Como nós não temos sabor, se for o caso, o sal está insípido, sem sabor, né? Ele só vai prestar para ser jogado fora e ser pisado. E assim como o homem sendo nem quente nem frio, que é a igreja de Laodiceia, ela é morna, Deus está a ponto de vomitar da sua boca, quer dizer, está a ponto de rejeitá-lo. Então a gente percebe que tem essa conotação. Se eu não for o sal, se eu perder o sabor diante da sociedade, se eu não servir para ser aproveitável na sociedade, no meu lar, como esposo, como um colega de trabalho, se eu não consigo ser o sal da terra, eu posso ter certeza de que eu não estou sendo um cristão. O texto diz, claro, vós sois o sal da terra. Aqui ele está dizendo para quem? Para os seus discípulos. Se nós somos discípulos de Cristo, se nós somos cristão verdadeiro, nós temos que ter sabor. Temos que ser pessoas agradáveis na sociedade. Por mais que muitas pessoas não rejeitam os cristãos, mas os cristãos verdadeiros, eles vão ter um certo respeito, porque as suas obras, as suas atitudes, as suas ações, a sua maneira de viver, ela vai trazer um respeito ao seu redor. Mas muitos não estão se permitindo ser o sal da terra e são qualquer outra coisa, menos um cristão. E muitas pessoas acham que ser cristão é vir para a igreja, ler a Bíblia, e isso se resume à vida de cristão, né? Então, cristão é muito mais do que isso. Isso são pessoas vindo à casa de Deus. Mas cristão é muito mais do que isso. Nós vimos porque cristão é o que? O imitador da pessoa de Cristo. E quando se vê as atitudes que Jesus tinha diante das pessoas, e quando nós olhamos para a nossa condição, muitas vezes, né, longe de seguir as orientações de Jesus, ele fazia o quê? Ele se misturava. A gente tem que ter o cuidado, porque a Bíblia diz que nós não devemos participar em roda dos escarnecedores, né? Agora eu tenho que me misturar com as pessoas. É complicado, né, muitas vezes, mas é claro que eu não posso me envolver. Escarnecedores são aqueles que escarnecem as coisas de Deus, que rejeitam as verdades de Deus, rejeitam a própria pessoa de Deus. Aquelas pessoas que zombam, brincam. Ontem mesmo nós estávamos aqui na igreja messejana, nós estávamos na reunião dos anciãos, e ali passou uma pessoa, não sei se estava embriagado lá fora, e ele começou a blasfemar contra Jesus, mas falou tanta coisa lá por trás da grade, lá fora, e falou da igreja, e falou tanta misturada, e só não disse que Jesus era bom. E aí nós percebemos que ali é um escarnecedor, a pessoa que usa dessa atitude. E como nós agora precisamos se misturar com essas pessoas para levar sabor, é através da nossa vida diferente, uma vida feliz diante de tanta queimação de ônibus, feliz diante de tanta tribulação no meio que nós vivemos. Por quê? O apóstolo Paulo mesmo diz que aprendeu a ser contente em toda circunstância. Então o cristão, ele tem que aprender a viver feliz, não pela circunstância que nós vivemos, mas sim porque tem Deus. Assim como o rei Davi, ele fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os teólogos dizem que a melhor expressão para ali é o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Quando eu tenho Deus na minha vida, nada vai me fazer falta. A irmã Helena disse que estava com medo de ir para o centro, né? O medo faz parte da vida humana, o pecado há em nós e o medo surge. Mas nós não devemos ser pessoas temerosas. Nós devemos, a Bíblia diz que Deus dá um espírito de quê? De poder. E outros versos falam de coragem, né? Então, o cristão, ele tem que ir destemidamente. Lógico que nós devemos ter a prudência. Eu estou falando isso, mas nós temos que ter a prudência. Agora, eu não posso deixar de viver a minha vida
porque a bandidagem está lá fora. Eu não posso deixar de ser uma pessoa testemunhar de Cristo, porque estão queimando os ônibus lá fora. Se eu sou cristão, eu entendo o quê? Que a minha vida está na mão de Deus, está controlada por Ele. Então eu não devo temer. Se eu sou cristão, a minha vida vai estar em retidão com os caminhos de Deus. E se eu perecer, eu vou ter a certeza que eu vou ser salvo. Então morrer salvo é lucro. Eu tenho muito isso comigo. Eu saio de casa, eu estou em paz com Deus. Eu não tenho medo de enfrentar. Ontem minha mulher escutou um áudio, e eu peço, apague e não repasse, né? E muitas pessoas acabam sendo um instrumento do mal, fazendo o quê? Repassando essas mensagens que amedrontam as pessoas. E aí os bandidos, ninguém sabe se é bandido ou se é mesmo qualquer um alarmante, dizendo que nenhum saísse à noite de ontem, pelo menos não foi ontem que escutou o áudio, né? E porque ia sofrer as consequências. E a minha mulher escutou o áudio de minha filha, apaga esse áudio, não divulgue para ninguém. Exatamente. Olha aí. A Bíblia diz que nós devemos ser instrumento de levar boas novas. Como é que eu vou levar agora terror para meus irmãos? Porque eu sou prudente, irmão, é levar terror. Palavras ruins, tudo que faça amedrontar as pessoas, nós não devemos divulgar. O mal já está à porta, nós sabemos. E se eu sou guiado por Deus, não devo temer. Então, ela disse, e a reunião estava marcada para a noite, eu moro no meu Zé, para Messejana, né, dá quase 12 quilômetros de onde eu moro. E aí, meu filho não vai sair mais não, né? Claro que vou. Ora, se eu vou ter medo de uma mensagem dessa, ou do que está acontecendo lá fora, eu estou com Deus e de nada terei medo. Então, nós como cristãos devemos ser pessoas de coragem, não de medo, né? E não levar nada que amedronte outras pessoas, mas sim palavras de ânimo, de incentivo. Irmão, vamos superar, nada de mal vai acontecer a nós. Isso é pelo um bem maior, né? Você vê, na política passada, se deixou levar até esse ponto, e agora para se corrigir, vamos ter que pagar um preço, mas vamos vencer, vamos superar essa fase, vai passar. Então, devemos ser o sal, em todos os aspectos da nossa vida, nunca levar nada que venha desanimar outras pessoas, amedrontar, né? Onde ser o sal, né? Onde eu posso ser o sal? Interessante, eu vou voltar aqui que eu tinha esquecido, quando se vê aqui nesse verso, de Mateus 5, verso 13, vós sois o sal da terra, antes, Jesus falou as bem-aventuranças. Não se pode ser o sal da terra, se não tiver o caráter transformado. E aqui você vê as bem-aventuranças, deixa eu pegar do início, e ele passou a ensinar-lhes, no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é um caráter. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você confiar em Deus é uma demonstração de o que choram, aqui dá uma demonstração de chorar para Deus, em oração, né? E aí vem, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é uma transformação por Deus, é um caráter transformado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aquele que não aceita o que é errado, ele quer fazer o melhor para corrigir, né? Então você percebe que as bem-aventuranças, ela dá uma demonstração, ela está ligada ao sal da terra e à luz, né? Como é o verso seguinte, a luz do mundo. Então nós somos chamados para ser a luz. Nós quem? O cristão. Nem todos vão ser o sal, nem todos vão ser a luz, porque nem todos aceitaram a ser cristão. E para ser esse sal é preciso estar com o quê? O caráter transformado. Aí vem a bem-aventurança, onde ele falou, né? Bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado os mansos, humildes, né? E aí vai a sequência, bem-aventurados os pacificadores. Então essas características de um caráter transformado
vai agora fazer com que eu seja o sal da terra. E aí as pessoas que estão ao meu redor vão perceber e vão sentir prazer em estar perto de mim, e não ser aquele crente que é chato, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu era um crente chato demais, né? E eu ainda estou melhorando, estou crescendo. Deus tem trabalhado, né? Então, muitos de nós ainda somos muito chatos. Nós não conseguimos demonstrar para os outros que somos pessoas felizes, porque parece que nós não conhecemos a Deus ainda, parece que nós não tivemos um encontro com Deus ainda, temos uma vida superficial com Deus. Então, para que eu seja o sal, é preciso eu ter um conhecimento de Deus, eu ter experiência com Deus. Então isso vai fazer toda a diferença na minha vida e em volta dos que estão ao meu redor, né? E aí nós percebemos que no passado, quando vê essa conotação, vós sois o sal da terra, a expressão onde inicia a terra é na criação. Na criação você vê que tudo Deus fez ali, e no Gênesis 1:31, Deus fala que tudo que tinha feito era bom. Mas logo em seguida, aconteceu o pecado. E aí mais na frente, Deus manda o dilúvio para corrigir agora a corrupção que a terra tinha se tornado corrupta. E aí aquelas pessoas que ficaram na barca com Noé, se salvaram para agora conseguir fazer uma nova geração. E agora essa nova geração se corrompeu de novo. Então nós percebemos que no decorrer da história, o tempo todo, né, a maldade tem se multiplicado na vida humana. E Deus nos chama para diante desse mundo com tanta perversidade, com tanta violência, com amor esfriando de quase todos. A gente percebe isso quando é falado, é exatamente para dentro da igreja também. Quando a gente para refletir na nossa vida, na minha e na sua vida, e nós olhamos como nós estamos tão frios, e muitas vezes nós percebemos isso e não tomamos nenhuma ação de procurar mudar isso na nossa vida. Nós estamos vendo as pessoas caindo, padecendo ao nosso lado, nós não temos nenhuma reação. Nós estamos vendo às vezes um animal sofrendo na rua e ninguém tem uma ação. A irmã Ade comenta em um dos livros, A Vida de Jesus, aquele livro capa dura, ela conta que Jesus se compadecia dos animais. Quando ele via um animal com a asa quebrada, ele ali orava, intercedia, e naquele momento Deus restaurava aquele animal. Então Jesus, ele sofria e se compadecia com os animais também. Hoje as pessoas não estão se compadecendo nem com o ser humano. Então, isso é caso para a gente repensar a nossa vida como cristão. Como eu estou sendo? Será que eu estou sendo sal? Será que eu estou conseguindo levar o sabor dentro do meu lar? Eu sou uma pessoa agora onde transmito alegria, paz, no meu trabalho, com meus vizinhos da rua. Será que eles veem que eu sou uma pessoa agradável? Ou será que eles só percebem dentro do meu lar gritaria, confusão, desordem, não sabe cumprimentar o vizinho? Muitas vezes nós estamos tão longe da vontade de Deus. E graças a Deus, quando você olha para o contexto que nós vivemos, muitas vezes comparado ao tempo de Israel, né? Deus levantou o profeta Oséias, e quando você vai no livro de Oséias, você vê que Deus dá a ordem a Oséias, como profeta, que ele agora se casasse com uma prostituta. E ali Deus quer mostrar para Oséias como Oséias ia compreender o que é que Deus sentia ao ver o seu povo se corrompendo, se prostituindo, adorando outros ídolos. E Oséias sofreu com a sua mulher, que ele comprara, né, como escrava, que era uma prostituta, e ela vos traiu várias vezes. E Oséias, por temência a Deus, e por amor que adquiriu a sua esposa também,
ele sempre a resgatava, ele sempre a aceitava de volta, mas sofria. E assim Deus, naquele período, fez com que Oséias pregasse ao povo arrependimento, que saísse da prostituição dos seus atos nas vidas que viviam. E aí, com aquela conotação, o profeta Oséias conseguiu perceber qual era o sofrimento que Deus tinha ao ver o povo se corrompendo e se prostituindo da verdade. E muitas vezes nós não estamos mais com ídolos de barro, mas estamos adorando outras coisas. E outras coisas têm tomado a frente na nossa vida, têm sido prioridade na nossa vida. E eu e você sabemos aquilo que mais nos atrai. E tudo aquilo que mais nos atrai e nós damos prioridade é um ídolo para nós. Então, temos que, diante da sociedade que nós vivemos, temos que buscar ser o sal, levar sabor aos que estão ao nosso redor. Os cristãos funcionam como sal, ao misturar-se com a cultura ao seu redor. Embora os cristãos nem sempre reconheçam sua vida cotidiana, moderna, o povo e a sociedade que os circunda, à medida que vivem de acordo com a diretriz do Evangelho, a vida deles dá sabor à sociedade através de pequenos atos de bondade praticados, na humildade que demonstram e assim por diante. Até mesmo pessoas orgulhosas, olha o que eu tinha falado, e de coração endurecido, geralmente acham difícil não respeitar um verdadeiro cristão, embora possam preferir não imitá-lo. Então a gente percebe que mesmo diante de pessoas que não aceitam o cristianismo, que não querem fazer parte, mas quando vê um cristão sincero, ele respeita, porque aquela pessoa é diferente. E assim nós devemos buscar ser. Nós não somos mais pessoas deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas pertencemos à pátria celestial. E nós, sabendo disso, nós devemos viver como tal, a exemplo da pessoa de Jesus. Como eu tinha começado a falar, Jesus se misturava, cuidava das necessidades dos outros e ministrava. E ali, Jesus o tempo todo, ele quando trazia seus discípulos, e ali ele ia pregar. Você viu, o Sermão do Monte é um exemplo. Ele não se isolava, ele estava no meio da multidão, pregando para que todos participassem. E assim deve ser nós como cristãos. Muitas vezes nós se fechamos em nosso mundo e não levamos a luz que nós temos a outras pessoas. E aí, nós podemos estar nos enganando. A salvação é tão séria na nossa vida, e muitos de nós nos enganamos no seguinte: nós confiamos muito no amor de Deus, e faz bem confiar, mas muitas vezes esquecemos que o amor de Deus ele é acompanhado da sua justiça. E cada homem e cada mulher que recebeu a luz que nós recebemos como adventistas do sétimo dia, e sabemos o grande valor, a forma correta de se envolver com as pessoas, a forma correta de pregar o Evangelho. E quando nós negligenciamos isso, nós podemos estar testemunhando para Deus que nós não queremos ir para o céu, que nós estamos rejeitando os seus ensinamentos. E muitas vezes nós podemos estar trilhando um caminho largo, nós podemos estar trilhando um caminho da perdição, mesmo dentro da igreja. Porque estamos o quê? Acomodados. Não estamos fazendo o ID que Deus manda. Cada um de nós temos talentos e dons que Deus deu. Todos nós temos talentos e dons. Agora, muitas vezes nós temos feito o quê? Pegado o nosso talento e enterrado. E usamos argumentos e desculpa. Porque eu não sei pregar. Eu não sei dar estudo bíblico. E aí nós não estamos sendo sal da terra,
Se eu não sou o sal da terra, eu não sou um cristão. Eu vou ler uma passagem de irmã White aqui. E ela diz assim, deixa eu ver onde está aqui. Nossa vida deve ser tal que leve outros a ter sede de Jesus. Olha que interessante essa passagem da irmã White. A nossa vida deve ser tal que leve outras pessoas a ter sede de Jesus. E isso é muito difícil quando se é um cristão que só sabe murmurar e reclamar da vida. Isso é muito sério. Nós, como cristãos, devemos aprender a estar contentes, assim como o apóstolo Paulo diz, tanto na fartura como na escassez, na alegria ou na tristeza, aprender a estar contente. Por quê? Porque temos Jesus. E quando nós não vivemos assim, nós demonstramos pessoas amarguradas, que murmuram, que reclamam, que está insatisfeito. Como é que outras pessoas vão olhar para nós e querer seguir esse Deus, esse Jesus, onde a pessoa que está seguindo só sabe se reclamar e se murmurar? E é aí que a gente vê a diferença do verdadeiro cristão, que ele, diante das dificuldades, ele está feliz, não pelo contexto que ele está vivendo, mas porque tem Jesus. E quando nós temos Jesus, nós acreditamos que tudo Ele vai suprir na nossa vida. Então, quando eu agora transmito isso na minha vida, as pessoas vão olhar e vão admirar e vão querer seguir esse Jesus. Por quê? Porque ele vê aquela pessoa diferente mesmo diante da dificuldade. E aí ela continua. Devem criar dentro das pessoas com as quais convivemos e trabalhamos sede por aquilo que é melhor. As pessoas devem ser atraídas a Jesus por causa da nossa alegria, nossa bondade e gentileza. Elas devem se sentir importantes pela nossa maneira de tratá-las. Devemos mostrar um cristianismo contagiante e atraente. Eu olhando para a irmã, me esqueci, Helena, nós estivemos num sopão um mês e pouco atrás, né? Onde fomos ali como é o nome do bairro lá, irmã? São Miguel. E aí eu me lembro quando nós entramos para convidar as pessoas para tomar sopa, que o carro estava lá na saída, porque era uma viela, né? E ali tinha uns traficantes, mesmo na entrada daquela primeira vez, né? E aí quando falamos o que era, ele disse, tá ok, tá liberado, fica à vontade, hein? Quer dizer, entregando sopa lá também, vieram os traficantes de moto olhar o movimento e viram o que era entregando sopa e eles apoiaram. De longe eles disseram, tá beleza, fiquem à vontade. Então, essa diferença em atitude que nós tomamos, isso aqui eu dou um exemplo, né? Isso é um ponto interessante. Quando você vê até a bandidagem, tem um certo respeito quando se vê um cristão praticante, né? Então você vê que isso contagia as pessoas. Então nós devemos buscar ser instrumento de contagiar outras pessoas também, né? O amor é o princípio da ação, modifica o caráter, governa os impulsos, o amor governa os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Esse amor, abrigado no coração, ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. Está aqui no livro da irmã White, Caminho a Cristo, página 59. Então, nós temos que pedir a cada dia, Senhor, nos ajude a ser um cristão diferente. Isso tem que fazer parte da nossa oração. Tanto clamar o Espírito Santo a cada dia, porque só através do Espírito Santo nós podemos ser o sal. Como suplicar, Senhor Deus, transforma todo o nosso ser. O rei Davi, ele pedia, Senhor, dá um coração novo, porque o meu, ele deixou claro que não servia para nada. O nosso coração é corrupto. Nós devemos clamar a Deus para que Ele venha transformar, venha nos dar um coração novo, para que nós possamos ser o sal da terra.
Muitos há que não têm esperança. Aqui. Muitos há que não têm esperança. Dá-lhe novamente a luz do sol. Quem é a luz do sol? A pessoa de Jesus, que é o sol, né? Muitos perderão o ânimo. Dizer-lhe palavras de conforto. Que coisa maravilhosa é quando se visita alguém e aquela pessoa está desanimada com um problema. E quando você consegue levar ali uma palavra de ânimo e aquela pessoa agradece no final. Irmã, essas palavras me animaram. Então, nós como cristãos devemos que estar sempre levando palavra de ânimo, de autoestima para o nosso próximo. Devemos ser o sal da terra. Orai por eles. Outra coisa que nós devemos, como sal, é orando, intercedendo, né? Aos que carecem do pão da vida, a pessoa de Jesus. Há pessoas que estão sedentas de escutar de Jesus. Ledes palavra de Deus. Muitos padecem de uma enfermidade na alma, que bálsamo nenhum pode restaurar, médico algum curar. Orai por essas almas, encaminhai-a a Jesus. Aqui está no livro Parábola de Jesus, página 418. Então, que nessa noite eu e você tome a decisão de clamar a Deus por uma transformação verdadeira. E que eu receba essa mensagem de hoje não mais como uma mensagem apenas, mas que eu e você hoje tome a decisão aqui de ser uma pessoa diferente, por mais que seja difícil, porque muitos de nós temos um caráter formado desde a infância, né? E é difícil muitas vezes nós dar uma simpatia, mas pela graça de Deus, nós podemos ser pessoas diferentes ao nosso redor. Podemos ser pessoas diferentes com o nosso vizinho. Podemos ser pessoas diferentes no nosso trabalho, com os nossos clientes, né? A irmã passou uma luta hoje, né, irmã? Imagino, eu já fui comerciante, eu sei o que é isso aí. Então, nós devemos, através dessas situações, ser a luz, ser o sal, levar sabor. Quem aqui hoje quer ser o sal da terra? Amém. Então vamos clamar a Deus que a cada dia nós possamos ser esse sal verdadeiro, esse cristão verdadeiro, não simplesmente mais uma pessoa que frequenta a igreja, mas um verdadeiro seguidor de Cristo. E quero convidar a igreja para junto nós cantar o hino 321. Pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo, que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que creio nele, terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, que meu viver a Ele eu entreguei, e seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem em breve buscar os seus, e vamos
Pai nosso que estás no céu, santificado, exaltado e magnificado seja o teu santo nome, Pai. Grandioso és tu, Senhor, em poder e em grande glória. Grandioso, Deus, é o teu poder e a tua majestade diante de nós. Senhor, o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é o nosso escudo e nossa fortaleza, Senhor Deus. De nada teremos medo, Pai, porque o Senhor está conosco. Ó Deus de amor, nesse momento, suplicamos ao Senhor o perdão de nossos pecados. Quantas vezes, Senhor Deus, temos sido falhos diante do Senhor? Quantas vezes temos sido falhos diante da sociedade, Pai? Nos ajuda, ó Deus, a cada dia ser o sal da terra, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a levar sabor a outras vidas, através do amor que o Senhor nos deu. Nos capacita, Pai, a cada dia, a não negligenciar o nosso papel como cristão na sociedade. Nos ajuda, Pai, a cada dia te aceitar como nosso Salvador. E cada dia, Pai, essa aceitação promova uma transformação no nosso ser. Te pedimos uma bênção especial, meu Deus, sobre o nosso estado do Ceará. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa, Pai, e haja poderosamente sobre a população. Traz a tua paz ao nosso estado, Senhor Deus. Trabalha, ó Deus, poderosamente na vida de cada político, Pai. Usa cada um. Usa o teu Espírito Santo. Protege, ó Deus, a cada homem que está na rua, cada policial, cada agente, Senhor Deus, que o teu poder esteja sobre cada um, livrando de todo o mal e dando sabedoria, ó Deus. Abençoa cada um do teu povo adventista, meu Deus. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. Nos dá a tua paz, nos leva em paz para os nossos lares e nos capacita cada dia, Pai, de te servir. Nós choramos e te agradecemos porque o Senhor nos escuta. Em nome de Jesus. Amém.